Estou ferido. Não sei se vou conseguir. Aguenta firme. Daqui a 2.500 anos, uma dupla de brasileiros fará um podcast sobre a gente. Eu não compreendo. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 10º episódio de Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador, e no backstage ele, o intrépido Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E antes de começarmos, só queria passar pelo nosso mural de recados. Mural de recados. Roma Nua e Crua. E dizer que o nosso episódio bônus está pronto, editado e irá para o ar logo após esse. Então lançaremos esse na quinta-feira e no domingo sai o episódio bônus, um bate-papo entre eu e meu irmão, editado pelo nosso querido Douglas. Todo mundo que tiver a ideia de fazer um podcast aí e precisa de alguém para ajudar com a edição, com a arte, com as questões técnicas, procurem o grandioso Douglas De Brito. Sacou, malandragem? E agora, recapitulando o que vimos na semana passada, a gente viu que cai a lei do casamento, aquela que proibia plebeus e patrícios de se casarem. Eu fui me envolver com alguém, um amor proibido. A gente viu também o Marco Manlio, que apronta uma furiosa tentando se tornar rei de Roma, mas graças ao nosso herói, o Cincinnato, esse plano vai por água abaixo e Roma continua a ser uma república. Vimos também o confronto com Fígine, que tenta fugir da esfera de influência romana e se abrigar sob a proteção de Veios. Depois de muito esforço, Roma consegue reaver o controle dessa cidade e assim setando ou preparando para um conflito entre as potências regionais, entre Roma, a potência dos latinos, e Veios, a potência etrusca. Então fica com a gente que hoje conheceremos como foi essa treta fenomenal. Mamma mia! É Bruno! No podcast Roma Nua e Crua. Então, pois bem, antes de nos lançarmos ao confronto entre as potências, vale lembrar que Roma ainda estava lidando com a ameaça dos Volscianos ao sul. Vou te comer. Mas os Volscianos, eles não eram uma ameaça, não posso dizer, existencial para Roma. Eles eram um povo seminômade que queriam trazer o seu livestock, os seus rebanhos para pastarem em terras romanas, quiçá roubar umas vaquinhas, roubar uns animais dos romanos, roubar um pouco de território, mas em nenhum momento os volscianos podem tomar a cidade ou acabar com a cultura romana. Era um inconveniente que tinha que ser lidado, mas era uma ameaça em pequena escala, digamos assim. Tadinho! Era uma ameaça existencial, como eu já falei. Esse título vai ficar com a nossa querida Veios, a cidade etrusca, do outro lado do rio Tibre, que já teve alguns conflitos indiretos com Roma, até alguns conflitos diretos, mas em menor escala, não foi uma cidade realmente tentando dominar outra. A gente viu que quando cai a monarquia, Veios manda um exército para tentar reempossar o rei, só que não é aquele esforço, né? Era uma ajuda ali. Eles também causavam problemas com proxy war, guerras de procuração. Então a gente viu o caso de Fígine, onde eles apoiam militarmente, financeiramente, politicamente e não entram em confronto direto com os romanos. Então isso já vinha acontecendo. Só que, né, como Roma vinha crescendo em tamanho, população, a gente vai ver que o confronto entre elas vai ficar inevitável. Então, antes da gente também entrar no pau, Vai entrar no pau. vamos entender um pouquinho como é que era Veios, como é que eram as cidades etruscas, né? Então, assim, a gente fala das cidades etruscas, a gente tinha uma confederação de cidades etruscas com 12 cidades,
ali ao norte de Roma. Então essas cidades iam do rio Tibre, com veios, até o rio Po, ali no norte da Itália, na divisa ali com os Alpes, um pouco antes de chegar nos Alpes. Um pouquinho antes de chegar nos Alpes, os gauleses já estavam invadindo ali e tomando posse daquelas terras, causando problema para os etruscos ali no norte. E aí tinham 12, a gente já viu outras cidades como Muclusum, como até Tarquínia, que teve reis de Roma que vieram de lá. Então essas cidades, elas eram ligadas por cultura, elas ligaram por língua, até por sangue, né, sem povos da mesma etnia, mas elas eram completamente independentes. Então tinha uma cidade, né, com templos e deuses, questões religiosas. Templos faziam de uma cidade para outra, mas em questão militar e política eles eram completamente independentes. Elas eram até muito desunidas. Por isso Roma vai conseguir controlar a região, porque ele vai dominando uma a uma sem a outra cidade mandar ajuda. Se as cidades etruscas se unissem, jamais Roma conseguiria vencê-las, pelo menos nessa época, né? Agora, uma a uma, Roma você vai ver que vai conseguindo. Então, já deu para entender um pouco ali, né? E qual que é a diferença das guerras de até então? Então, Roma vinha lutando ou com cidades latinas, ou com povos seminômades, povos que não tinham cidades assim estabelecidas, tinham vilas, mas não eram de tão larga escala. Então era mais um conflito de expansão e de domínio dos romanos. E agora a gente vai entrar numa treta mais existencial. No fim todos somos cobaias de Tesla. Porque com o crescimento dos romanos, e não só com o crescimento dos romanos, os volscianos que estavam causando problemas para os romanos também causavam para os etruscos, porque eles cortam ali as rotas de comércio das cidades etruscas para as cidades da Magna Grécia, que era ali onde existia o comércio mais forte, mais desenvolvido. Então as rotas por terras são cortadas graças a esses volscianos, prejudica também eles, além de prejudicar os romanos, prejudica os etruscos. Ninguém tem paciência comigo. E tinha outra coisa, no chessboard, ali no tabuleiro de xadrez da Península Itálica, ou até do Mediterrâneo, além desses povos seminômades que estavam causando problema, tinha a cidade grega de Siracusa, que estava também crescendo muito. Ela ficava ali na ilha da Sicília, e ela estava se expandindo. Até por essa época, mais ou menos, eles derrotam um exército ateniense, que era uma coisa impensável. Impossível, é só questão de opinião. Então eles começam a expandir também o seu poder e seu domínio, sua esfera de influência ali na ilha da Sicília, e põe eles em rota de colisão com os cartagineses, que dominavam a Sicília até então. Eles começam a dividir ali o poder entre os cartagineses e os gregos, liderados por Siracusa ali na ilha da Sicília. E o que isso traz de problema é porque os cartagineses eram aliados dos etruscos, e com essas rotas terrestres que os volscianos cortaram, os cartagineses que faziam o transporte marítimo de bens gregos para a Etrúria e de bens etruscos para a Grécia. E como os cartagineses estão em guerra com Siracusa, eles também não conseguem nem mandar apoio para veios, apoio militar, apoio financeiro, nem ajudar muito com o comércio, porque ali, como eles estão em guerra, eles estão com outros focos, o que deixa também a Etrúria mais desprotegida. Então, para os etruscos, para veios, era importantíssimo ali tomar conta do Tibre para conseguir controlar essas rotas de comércio, ter mais acesso ao comércio ali na região, e também porque tinha um inimigo do outro lado do rio crescendo muito rápido, né? Roma, nua e crua. Então, assim, a gente pode separar as questões por que essa guerra se torna inevitável por 3 motivos. Então, o primeiro motivo a gente pode citar que era o controle das minas de sal. O leito do rio Tibre, ele era rico em sal. Então, tanto os romanos quanto os etruscos mineravam esse sal, que era, né, um bem muito valioso na época, e o que eles poderiam usar para fazer comércio, é como se fosse, né, uma moeda ali, um mineral ouro ou prata. Sal também era muito importante, e a maioria dessas reservas de sal ficava do lado etrusco. Então isso já colocava os dois em rota de colisão, porque os dois começam a precisar desse dinheiro, e só seria bom para
um explorar aquilo já não estava dando para satisfazer os dois lados. A gente pode citar também a explosão demográfica de Roma, que com tanta gente, e a gente já veio acompanhando os problemas entre patrícios e plebeus, essa guerra por terra, por controle, por poder. Então, como os patrícios controlavam a maioria das terras de Roma e eles não queriam ter que dividir, para eles dividirem a terra seria uma reforma agrária que eles estavam resistindo ao máximo. Então a elite, os patrícios precisavam de mais terra para poder dar para os plebeus. E os plebeus precisavam de alguma terra até para poder sobreviver. E mais fácil que pegar os patrícios seria pegar os campos férteis de veios ali. Então essa é outra razão que bota os dois em colisão. Roma precisava de mais terras férteis. A gente viu aí nos últimos 50 anos, no episódio passado, que Roma teve uma série de pragas, teve uma série de insegurança alimentar, porque quando falhavam as plantações, o pessoal ficava morrendo de fome, tinham que comprar grãos dos etruscos a preços exorbitantes, e um jeito de resolver isso era tomar as terras de veio. E o terceiro motivo foi o que eu tinha começado citando, que eram essas rotas de comércio com a Magna Grécia. Então, com todos esses motivos na mesa, a guerra é inevitável. E a guerra vai ser completamente diferente do que Roma estava acostumada a lutar, pelo tamanho, pela escala, pela ferocidade que vai ser e pelo como ela se desenrola também, vai ser de um jeito completamente diferente que acontecia nas outras guerras. Então a treta vai começar lá pelo ano 400 a.C. e esse conflito vai mudar para sempre a história da Península Itálica. O Tito Livio, que é uma das fontes que escreve aí sobre essa guerra, diz que ela durou de 402 a 492 a.C. Porém, registros cruzados com os gregos e registros arqueológicos sugerem que a guerra deve ter durado menos, entre 6 e 7 anos. Aí acredita-se que os romanos aumentaram um pouco a duração dessa guerra só para ser a guerra de Troia deles, porque a famosa guerra de Troia dos gregos dura 10 anos. Então, a nossa também com veios aqui, que dava para fazer um paralelo com escala e importância das guerras, eles querem que seja igual, então eles metem esses 10 anos aí para eles terem uma guerra que nem a guerra de Troia para contar. Cala a boca, Magda! Urgentíssima, o podcaster Bruno Brandem cometeu uma série de erros ao falar sobre a data da guerra. Segundo os romanos, a guerra teria iniciado em 402 a.C. e teria terminado em 392 a.C. Agora, segundo os registros históricos, a guerra teria iniciado em 400 a.C. e terminado entre 394 e 393 a.C. Portanto, tendo durado de 6 a 7 anos. Voltando à programação normal. Então a guerra, vou usar as fontes romanas aqui, começa aí por volta de 400 a.C. e começa do jeito mais tradicional. Eles vão para o campo de batalha, né? Cada um deixa seu território, vai para o campo de batalha, mas eles eram muito parecidos em habilidade militar, em tamanho do exército mesmo, quantidade de pessoas, então a guerra fica inconclusiva. E aí os romanos resolvem mudar de tática e fazer um cerco à cidade de Veios. E aí isso vai fazer os romanos fazerem algo inédito, que é manter um exército no campo de batalha aí em atividade o ano inteiro. Se fodeu! Até então, né, eu já tinha citado isso antes, tinha umas temporadas de guerra ali, mais ou menos entre abril e outubro, que o pessoal ia pro pau, e geralmente nem durava esse tempo todo, era dentro desse período, 1 ou 2 vezes eles iam entrar em confronto ali, e depois na hora do inverno todo mundo vai pra casa, não tinha essa de lutar durante o inverno não. Fora que os próprios guerreiros dos dois lados, eles eram também os fazendeiros das suas cidades, então eles que tomavam conta das plantações, plantavam o trigo, a cevada lá, as azeitonas, tudo que eles usavam para comer, então eles também tinham que estar tomando conta dessas fazendas, não tinha como eles ficarem o ano inteiro lutando e depois quem ia tomar conta das fazendas. Isso vai acontecer agora, eles vão cercar Veios, só que Veios era uma cidade muito bem defendida, dando uma ideia assim visual, ela era cercada por 3 penhascos assim, 3 morros, então só tinha um caminho
caminho para ir. Uma entrada estreita, digamos assim. Os romanos dominam essa entrada e cercam a cidade, porque eles já não têm mais saída, né? Também são cercados por morro, também não dá para entrar, não dá para sair. Só que eles tinham muitas provisões, eles estavam preparados para algo assim. E esse cerco vai se arrastando, e como o Senado decide que essa guerra tem que ir até o final, né? Até a cidade de Veios ser subjugada, eles mantêm os soldados o ano inteiro. E para compensar as perdas, o Senado institui o primeiro pagamento para o exército. Pagamento para os soldados, né? Era uma forma de compensar a perda financeira, e pela primeira vez na história, Roma vai ter soldados pagos com o dinheiro do tesouro do Estado, com o tesouro romano para pagar as tropas. O que Roma mais queria era uma vitória rápida e decisiva, mas como eu já citei no começo, esse cerco vai durar anos pela essa posição quase impregnável da cidade. E, né, como eles só tinham um lugar para atacar, era fácil. O pessoal de Veios, eles podiam concentrar suas defesas no único lugar que tinha para os romanos atacar. Então, além de eles terem muros bem altos e um exército eficiente, era quase impossível tomar a cidade. Vão se passando os anos, os soldados acampados entre inverno, sai inverno, vão ficando cada vez mais empolvorosos, mais achando que tem a velha estratégia dos patrícios de manter os plebeus ocupados fora da cidade, que assim eles não têm o que reclamar para querer mais poder ou mais terra. As fazendas dos soldados iam ficando abandonadas. Então, né, o primeiro ano tudo bem, mas o segundo, o terceiro, e eles não voltam para as fazendas, não voltam para suas casas, ficam ali morando num acampamento militar que também era muito difícil. Então o moral das tropas vai caindo muito, tá? Então, pessoal, vamos separar também. Tem a moral e bons costumes, e o moral, que é um jeito de medir a motivação do exército. Quando o moral do exército tá lá em cima, é quando eles acreditam que vão ganhar, quando eles estão confiantes na causa, mas quando o moral tá embaixo, é mais fácil de ser derrotado. Quando eles acham que vão perder ou vão ficando desiludidos com a causa, a gente diz que o moral tá lá embaixo. Então começa a piorar cada vez mais o moral, porque já começa a ficar aquela história, de novo esses patrícios querem só manter a gente fora, de novo as nossas fazendas vão ficar lá sem ninguém pra tomar conta, vai virar uma floresta quando eu voltar, minha mulher, quem tá tomando conta dela, e todas essas preocupações, né? Então, depois de vários anos aí, entra em cena o nosso herói, o Marcus Fúrius Camillus, ou portuguesando, o Marco Fúrio Camilo. Tu tá de brinquedo de mim, cara? Ele era um patrício que ao longo da guerra já tinha sido eleito tribuno militar 3 vezes e se distinguindo no campo de batalha como um grande líder. Um verdadeiro líder. Ele tem autoridade. E como a guerra não evoluía e ele era muito prestigiado e precisavam de uma solução, ele acaba que ele é eleito ditador, com poder absoluto. Ele ainda vai ser ditador por outras 4 vezes devido ao seu prestígio, capacidade e reputação, mas essa é a primeira vez para dar fim em Veios. E a guerra que estava lá entre 7 e 10 anos, segundo as fontes, parada, vai ser resolvida em 6 meses durante o mandato ditatorial de Camilo. Facciamo snobis ingresso e Bruno Prandi podcast Romano e Crua. Camilo, muito esperto, sabia que seria impossível derrotar Veios com ataques frontais idiotas, né? Porque um ponto super bem defendido. Então, o que ele começa a pensar em alternativas. E aí ele nota que o sistema de esgoto de Veios vai desbocar no rio e que ele vê que sai de um dreno, de um tubo. Então ele decide fazer algo novo. Ele quer cavar um túnel do acampamento romano que ligue a esse sistema de saneamento. E aí, para distrair os veitas, ele manda os soldados ficarem atacando a entrada principal ali, o único lugar que eles tinham, mas é só para desbaratinar, só para chamar a atenção dos soldados ali e não verem que tem uma equipe ali de engenharia cavando um túnel, e eles vão cavando e conseguem chegar nesse sistema de saneamento etrusco. Então eles conseguem chegar lá, usam esse sistema de esgoto para invadir a cidade pelo
cocôzão da cidade. Ele é o vigia do cocô. Esse túnel que eles usam vai cair no meio da cidade, dentro de um templo. E quando o Camilo manda exército lá, soldados suficientes, pelo ali sistema de esgoto, ele manda todo o resto do exército que tá ali acampado ir pro ataque frontal ali, atacar com todas as forças a cidade. E os Veitas, pô, os caras é louco, né, meu? Cê é louco, cachoeira! Vão atacar de novo, não aprenderam. E aí, enquanto eles estão lá sendo atacados de frente e se defendendo, achando que os romanos piraram na batatinha, vem o grupo de romanos que invadiu a cidade e consegue abrir os portões da cidade. Aí, meu amigo, aí é um pega pra capar daquele. Vai-me Nossa Senhora! Né? Porque imagine os soldados que passaram ali 7 anos, inverno sim, inverno não, longe da família, longe das suas terras. Eles não estavam nem aí, não queriam saber de termo de paz, eles não queriam conversar, não tinha parlê. Eles vão e matam todos os homens da cidade, né? Ao menos que fossem crianças, que aí eles vão, que legal, vão só escravizar. Que bonitinhos, né? Então todos os homens da cidade são mortos e as mulheres e crianças são vendidos como escravos. E tudo que tinha na cidade de qualquer tipo de riqueza religiosa, ouro, tesouro, é tudo saqueado. Vai virar uma cidade fantasma mesmo, com todos os seus cidadãos ou mortos ou vendidos como escravos. E aí Camilo, que bola esse plano mirabolante e sensacional, ele vai ser considerado o segundo fundador de Roma. Teremos isso no próximo capítulo, porque... Mas antes dessa vitória, ele tinha feito uma promessa para o deus Apolo, que se ele conseguisse tomar a cidade, 10% de tudo seria oferenda para o deus Apolo. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Só que aí depois que, né, os romanos invadem a cidade, ninguém pensa nisso. É o que eu falei, vira um pandemônio aquilo, gente morrendo pra todo lado, amontoar tudo que eles conseguem roubar de riqueza, de um garfo a ouro, a joia, a escravo, a mulher, a criança, que eles querem, todo mundo quer roubar alguma coisa e, claro, ir matando geral. Então, no meio desse pandemônio, meio que juntam tudo e ninguém lembra de separar as coisas pro Apolo, né? Ou melhor, o Camilo não lembra disso. E aí quando eles voltam pra Roma, vão começar os problemas de Camilo. Por quê? Porque ele primeiro ganha um triunfo, uma honraria que ele merecia, só que ele entra na cidade puxado, né, por uma biga por 4 cavalos brancos. Isso que era uma honraria só pros reis. Então a população já começa a ficar meio receosa que, será que ele, em vez de ser, né, o nosso herói e conquistador, ele não quer ser só um tirano, um monarca e aproveitar esse momento de glória pra tomar o poder? E os problemas aumentam quando ele lembra da promessa e fala: oi pessoal, lembra tudo que vocês pegaram aí da cidade? De ouro, de escravo, de pedras preciosas, arte, tudo. Então 10% eu tinha prometido pro Apolo, beleza? Pra apaziguar os deuses. Desgraça! Então todo mundo traz aí 10% do que trouxe, que a gente vai depositar ali no templo de Apolo, pro meu amigo nobre ali, que é o sacerdote, tomar conta. Já podemos imaginar que os soldados não ficam muito satisfeitos com essa decisão, mas devido ao seu senso religioso, eles vão lá e levam tudo que eles roubaram. Porém, depois vem o Senado e declara que 10% das terras de Eveus também vão ser dedicadas a Apolo, né? E controladas por algum nobre que é o sacerdote de Apolo. Então o pessoal fica bem pé da vida por isso. Eu não tô louco! Eu não tô louco! E aí um dos tribunos da plebe, ele vai processar o Camilo por má administração e uso dos fundos públicos, né? Com o que ele fez com os espólios da guerra de Veus. O Camilo quer evitar um julgamento humilhante e ele se autoexila de Roma. Ele fica também bem pé da vida com essa atitude e fala: ah, beleza, então se virem aí. Só que reza a lenda que antes dele deixar Roma, ele joga uma maldição, fala: se eu estiver sendo expulso injustamente, meus compatriotas, vocês se arrependerão amargamente. E aí veremos no próximo capítulo se essa profecia se cumpre ou não. No voy a registrarte a Roma no crua.
te farei uma oferta irrecusável. E aqui, pessoal, é por onde a gente vai terminar, mais ou menos, né? Com a queda de Veios. Os detalhes ainda não são muito ricos, porque, como eu disse, agora faltam só 10 aninhos. Roma vai ser saqueada e incendiada, e vão se perder os registros. Então, o que a gente viu até agora é uma noção misturado com lenda, misturado com um pouco de referências cruzadas. Eu quero dizer que não é uma historicidade pura. E em 2 capítulos, mais ou menos, a gente vai começar realmente história com muito mais detalhe, com muito mais documentos, com muito mais riqueza. Mas aqui é um ponto que marca a história romana, né? Porque Roma toma uma das cidades mais ricas. O começo do fim da dominação etrusca no norte da Itália, que além de, né, perder uma cidade importantíssima como Veios para os romanos, também estão sendo atacados pelos gauleses no norte, que estão se instalando ali no norte da Itália. Esses mesmos gauleses vão atacar os romanos no nosso próximo episódio, então fiquem de olho, são eles que vão botar fogo em Roma. Então não percam que semana que vem a gente vai ver o saque de Roma. Vamos fazer um marco histórico aqui, um divisor de águas, onde a gente para de contar a lenda romana e vai começar realmente a contar a história romana. Não que a gente tenha contado até aqui seja só invenção, mas assim, não é algo tão rico em detalhes que dá para ter certeza exatamente de como aconteceu. Eu acho que foi um resumão e uma simplificação, e daí para frente vai ficar muito mais legal. Então, pessoal, fica com a gente para os próximos episódios para ver o saque de Roma, e lembrando que teremos episódio bônus no domingo. Então, muito obrigado a todos e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito@outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast.